Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Sabe aqueles padrões que a gente vive repetindo na vida, quase sem perceber, e que parecem definir o rumo de tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo nisso. Vamos tentar entender juntos que força é essa que molda tantas das nossas escolhas. E olha, para guiar essa nossa conversa, todo o conteúdo é inspirado no livro Reinvente Sua Vida, do Jeffrey Young. A ideia aqui não é dar uma aula, mas sim inspirar uma reflexão. Pensa nisso como um convite para a gente olhar para dentro, sabe? Um ponto de partida para uma jornada pessoal. Então, para a gente começar, me diz uma coisa. Já bateu aquela sensação de estar andando em círculos, de estar em um beco sem saída? Parece que a gente repete os mesmos comportamentos e acaba sempre no mesmo resultado frustrante, né? Seja nos relacionamentos, na carreira, a história parece que se repete. Pois é. E essa força, essa coisa que parece nos puxar sempre para os mesmos padrões, ela tem um nome, e é sobre isso que a gente vai falar agora. O conceito central de toda essa conversa são as chamadas armadilhas de vida. E o que é uma armadilha de vida? Pensa assim, é um padrão, um tema, que começou lá na nossa infância e que a gente continua repetindo vida afora. O mais curioso é que, mesmo sendo um padrão que nos machuca, a gente acaba, sem nem perceber, recriando as mesmas situações. É como se fosse um roteiro de filme que a gente segue, mesmo sabendo que o final não é feliz. Tá, mas como a gente sabe que está numa armadilha dessas? Tem 3 características que são chave. Olha só. Primeiro, elas duram. Não é uma fase. É algo que acompanha a gente há muito tempo. Segundo, elas são autodestrutivas, atrapalham nossa felicidade, nossos relacionamentos. E terceiro, e essa parte mais difícil, elas lutam para sobreviver. Aí vem a pergunta, né? Por que a gente se apega a algo que faz mal? E a resposta está toda nessa frase. Apesar de ser doloroso, é confortável e familiar. É o que nós conhecemos. Mesmo sendo ruim, é um terreno conhecido. É o nosso normal. E muitas vezes a gente prefere um sofrimento familiar a uma felicidade desconhecida. Ok, se essas armadilhas são tão ruins assim, de onde elas vieram? Por que elas existem? Para entender isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá para a nossa infância. E aqui tem um ponto que é super importante. Essas armadilhas não apareceram do nada. Na verdade, elas foram mecanismos de sobrevivência. Pensa na gente criança. A gente precisou criar esses padrões para lidar com o ambiente em que a gente vivia. O problema é que a gente cresce, mas continua usando a mesma ferramenta antiga, que hoje só atrapalha. Pensa que a formação delas é um encontro de 2 coisas. De um lado, tem o nosso temperamento, aquilo que já nasce com a gente. Do outro, o ambiente em que a gente cresceu. As armadilhas nascem justamente da interação entre quem a gente é e o mundo que a gente encontrou quando chegou. E agora a gente chega no coração da coisa. O ponto crucial é esse. As armadilhas de vida surgem quando alguma das nossas necessidades emocionais mais básicas não foi atendida lá na infância. Existem 5 dessas necessidades, e são elas que estão na raiz de tudo. Vamos dar uma olhada em cada uma? A primeira, e talvez a mais fundamental de todas, é a necessidade de segurança básica. É o básico do básico, sabe? É a gente sentir desde pequeno que o mundo é um lugar seguro e que as pessoas que cuidam da gente são confiáveis. Mas, e quando essa base é instável? É aí que podem surgir armadilhas como a do abandono, aquele medo desesperado de que as pessoas importantes vão embora, ou a de desconfiança e abuso, que faz a gente estar sempre esperando o pior dos outros. A segunda necessidade é a de conexão com os outros. É simples. A gente precisa de amor, de carinho, de empatia. A gente precisa sentir que pertence a um lugar, a uma família, a um grupo de amigos. É uma necessidade humana. Quando essa conexão falha, fica um vazio, né? E desse vazio podem surgir armadilhas como a da privação emocional, aquela sensação de que ninguém nunca vai entender de verdade o que a gente sente, ou a da exclusão social, aquele sentimento de ser um peixe fora d'água. Vamos para a terceira, a necessidade de autonomia. Sabe aquela vontade de ser a gente mesmo, de tomar as próprias decisões, de sentir que a gente consegue se virar no mundo? Isso é autonomia. Agora, se essa autonomia é cortada na raiz, às vezes por uma superproteção, podem nascer armadilhas como a da dependência, que faz a gente sentir que não consegue fazer nada sozinho. Ou a da vulnerabilidade, que é aquele medo constante de que uma desgraça vai acontecer a qualquer momento. A quarta necessidade é a de autoestima. A gente precisa se sentir valorizado,
precisa sentir que é competente, que é digno de respeito, e não só pelo que a gente faz, mas por quem a gente é. E quando essa autoestima é ferida lá atrás, aí que mora o perigo. Podem surgir armadilhas como a da defectividade, que é aquela crença lá no fundo de que tem algo de errado com a gente. Ou a armadilha do fracasso, aquela sensação de que, não importa o quanto a gente tente, nunca vai ser bom o suficiente. E por fim, a quinta necessidade, a de autoexpressão. É o direito de expressar o que a gente sente e o que a gente precisa, de forma livre, de colocar para fora quem a gente é de verdade, nossas vontades, nossas emoções, sem sentir culpa ou medo por isso. Quando essa liberdade de expressão é reprimida, aí podem aparecer armadilhas como a da subjugação, que é quando a gente vive para agradar os outros e esquece de si mesmo, ou a de padrões inflexíveis, aquele perfeccionismo absurdo, sabe? A necessidade de ser perfeito em tudo, o tempo todo. Ufa! A gente passou por todas as 5 necessidades e viu como elas podem gerar diferentes armadilhas. Agora, que tal a gente juntar tudo isso? Vamos ver um mapa geral para organizar essas ideias e deixar tudo mais claro. Olha aí o quadro completo. Aqui a gente consegue ver todas as 11 armadilhas de vida, cada uma ligada à necessidade emocional que não foi atendida lá atrás. Isso aqui é como se fosse um mapa mesmo, uma ferramenta para a gente se observar. Dá uma olhada com calma, veja se alguma coisa aí faz sentido para a sua história. Às vezes, só de conseguir dar um nome para o que a gente sente já é um passo gigantesco. Então, para a gente fechar o raciocínio de hoje, nessa análise a gente viu que aqueles nossos piores padrões, as armadilhas de vida, não são um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, eles nasceram de necessidades super importantes que não foram atendidas lá na infância. E só de entender de onde eles vêm, esse já é o primeiro passo para a mudança. Mas, claro, essa é só a primeira parte da conversa. Entender um mapa é fundamental. Mas o próximo passo é aprender a usar esse mapa para traçar uma nova rota. Por isso, no nosso próximo encontro, a gente vai ver como podemos, na prática, começar a desafiar esses padrões. A jornada continua e eu espero você para a gente seguir nela.